O que está acontecendo nesse exato momento no Brasil é extremamente preocupante. Se você analisa o governo do Lula e a oposição, eles têm estratégia completamente diferente, o que eu acho muito bom, beleza? Mas agora, o Lula, ele tá acreditando muito que ele vai ganhar. Só que quando você olha assim, bem por cima, tá? Não precisa nem entrar muito a fundo, mas se você se aprofundar, você também vai chegar à mesma conclusão. Que a chance dele ganhar em 26 tende a quase zero. Ninguém está apoiando o Lula. A economia até 2026 tende a piorar. Todos os indicadores que você olha tá pior. Inflação mais alta, juros alto, taxa de desemprego está aumentando lentamente e pode aumentar muito no curto prazo. Ou seja, está tudo ruim. A aprovação do governo, indicador de pesquisa, está caindo. A desaprovação subindo. E aí você me pergunta, Floriano, da onde está vindo a confiança do Lula? Vai ter algumas pessoas que vão dizer, Floriano não olha dado, ele não sabe de nada, é só fé, é um cara iludido, ele tá velho. Não. Um cara que ganha 3 eleições, ele não tá velho. Me perdoe, mas ele não tá gaga ainda. Ele tá sabendo jogar o jogo. Tanto que nas últimas eleições, ele modelava o discurso de acordo com as pesquisas. Para quem acompanha política e pesquisa, você vê, tal assunto ficou mais relevante. Ele vai lá e modelava o discurso. Aí ele começou falando uma coisa e terminou falando outra. Ele queria voto. Ele prostitui qualquer tipo de fala para conseguir seu voto. Essa é a essência da política brasileira, infelizmente. E agora ele vai utilizar uma cartada que na minha humilde concepção é a cartada final. A cartada que simplesmente vai liquidar a direita, o Nicolas, o Bolsonaro, todo mundo. Por quê? Como que a direita conquista os votos dos seus eleitores? Como que ele conquistou o Brasil? Porque hoje a direita é maioria, isso é sem dúvida. Através das redes sociais. Esse foi o canal. Eles não têm sindicato, eles não têm uma galerinha que invade terra, não tem essa galera. É simplesmente a verdade sendo compartilhada, se conectando genuinamente com a população. Foi assim que Bolsonaro se tornou Bolsonaro. Simples. Mas agora o Lula tem uma estratégia para matar isso. E quem vai ajudar é o STF. Presta bastante atenção nas informações que eu vou colocar aqui. Eu fiz uma sequência para te ajudar a compreender cada pilar que me fez chegar nessa conclusão que eu vou te mostrar. Dito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, que eu acho muito importante, porque assim o YouTube entende a relevância desse conteúdo, compartilha para mais brasileiros, brasileiro informado, não vota no Lula. E realmente a gente vai precisar tirar voto do Lula, principalmente se a população não se mexer depois disso que eu vou te mostrar. Vamos começar aqui com uma notícia muito direta e muito simples. Fraude no INSS, TCU cobra explicações do sindicato do irmão do Lula. E agora eu gostaria muito que você pensasse na resposta dessa pergunta. Isso aqui ajuda ou prejudica o Lula? Se quiser comentar também, fique à vontade. Você acha que essa notícia ajuda ou prejudica? Está sendo divulgada na rede social. Beleza? Vamos para a próxima. Presta atenção nessas falas aqui que vêm da Rede Globo. É bem pequenininho, é bem curtinho. Gostaria que você prestasse atenção para você entender também para onde está indo o Brasil. Os vários usuários nas redes sociais reclamando que o saldo do aplicativo do FGTS está dando como inexistente, tá? Está aqui na matéria do G1, vocês estão vendo na tela, o saldo do FGTS some do aplicativo e usuários reclamam nas redes sociais, enquanto para alguns aparecia uma mensagem de erro, para outros o saldo aparecia como inexistente. A Caixa não havia respondido até a última atualização dessa reportagem, então nossos jornalistas procuraram a Caixa, a gente está... Ou seja, as pessoas estão com medo do INSS, provavelmente isso aqui foi um bug de tecnologia, mas as pessoas já estão com medo do INSS, devem ter olhado isso e pensado, caramba, subiu o dinheiro, Lula me roubou. É esse o pensamento básico da minha humilde concepção. Ou seja, isso prejudica ainda mais a reputação do governo. Duas notícias sendo compartilhadas aonde? Rede social. Agora vem uma perspectiva de curto prazo. Electrolux desacelera no Brasil e vê risco de retração no setor. Ou seja, a economia está parando. E a economia vai parar perto de 2026. Qual a chance de um presidente que teve escândalo de corrupção, economia caindo, tudo isso junto no ano de eleição? Qual que é a chance disso dar bom? Eu acho que muito pequena. E aí voltamos. Por que que o Lula está confiante na reeleição, então? É uma boa pergunta, não é? E agora eu vou trazer a opinião do vice-presidente do União Brasil. Olha o que ele falou aqui, ó. A CM Neto defende entrega de cargos. Não estaremos com Lula em 26. Eu vou ler agora o que ele falou na íntegra. Eu defenderei que nenhum membro ocupe cargos no governo Lula, afirmou o ex-prefeito de Salvador,
com o passar do tempo e com a aproximação da eleição de 2026, não faz sentido ocupar cargos no governo Lula, tendo em vista que nós não estaremos na aliança do PT. Nós não estaremos. Ele não colocou provavelmente não estaremos, talvez não estaremos, ele não falou isso. Nós não estaremos, ou seja, decisão tomada. Porque quando você colocar talvez e provavelmente, você poderia utilizar isso como argumento para você negociar depois. Mas isso aqui é um fato. E da provável candidatura à reeleição do presidente Lula. Não faz sentido ocupar cargos no governo se o projeto político é oposto a esse. Ou seja, ele quer sair do barco que afundou, que está afundando. Essa é a grande verdade que ele não quis comentar ali. Mas ok. Qual que é a análise do ACM Neto? ACM Neto, vice-presidente do União Brasil. O União Brasil é um grande estrategista, um dos maiores jogadores da política brasileira. Eles só conseguiram chegar a grandes cargos e ocupar tanta cadeira porque eles têm uma boa análise da política brasileira. Ou seja, segundo o ACM Neto, o Lula vai perder. Porque se ele achasse que fosse ganhar, ele estaria junto. Perfeito? Concluído isso? Beleza. Dito isso, temos todos os indicadores até agora, tudo cogitando para uma derrota lamentável do Lula. Temos agora uma para fechar com chave de ouro, tá? Esse aqui é o comentário do Camarote na Globo News. O presidente Lula optou por uma política expansionista e isso tem seu preço. O preço a gente está vendo agora, ou seja, não se trabalhou o fiscal de forma mais contundente. Você tem um arcabouço, mas um arcabouço que tem limitações. Até porque as despesas continuam crescendo e crescem muito, crescem acima do previsto, despesa com previdência, despesa com benefícios sociais. Despesa com viagem de Lula, despesa com dinheirinho que fica muito mais caro. Você vê aí emendas parlamentares, como você está colocando, gasto dos poderes, a gente pode incluir... Isenção do gás, 3 bilhões. Poder judiciário também. Judiciário, 2% do PIB. Então você tem uma série... Você não se faz uma reforma administrativa de fundo, não se faz, porque cada poder quer manter a coisa como está. Então, aí, tudo isso acaba... E o governo só querendo gastar. Você já está no modo eleição. Então... Só que não vai ter combustível para chegar até a eleição. Essa é a grande verdade. Como que o Lula está gerenciando isso e por que o Lula continua confiante na sua vitória com esse monte de sinal? Ah, o Lula é uma anta. Não. Uma anta não ganha 3 eleições, amigos. Vamos tentar honestidade intelectual. Eu acho que o buraco está cavado, o caixão está posto e ele está pronto para entrar. Ele está quase deitado. Só que tem uma coisa, um fio de vida nele. E tem 3 letras esse fio de vida. STF. E o STF vai fazer a grande jogada agora, presta atenção. O governo Lula não finaliza a regulação, porque não teve apoio na Câmara, das redes. E STF deve se adiantar. Ou seja, o STF vai aprovar no supetão. Essa é a grande verdade. E isso é muito ruim. Esse vai ser simplesmente o enterro da oposição e a vitória do Lula em 26. Por quê? Vou te mostrar detalhes do projeto, tá? Presta bastante atenção. O Brasil está às portas da censura à rede social. Em breve veremos o projeto de regulação escrito pelo governo. Devemos esperar uma forma de entregar o poder de censura ao executivo com a bênção do STF. Eu vou explicar o que está acontecendo, tá bom? Projeto de censura do executivo pode ser parceria com STF. Presta bastante atenção no que eu vou te mostrar agora, tá bom? O projeto, ainda secreto, permitiria ao governo escolher uma autoridade para definir o que é abuso e o que deve ser bloqueado sem ordem judicial. Simplesmente eu vou olhar para a tua cara e falar, você está mentindo e cai a sua rede social. Sem aviso, sem nada escrito, sem grandes e-mails, sem passar na notícia. Você desapareceu, você não tem nem como gritar, me censuraram. Não, você vai estar silenciado, você vai estar no buraco negro. Sim, o executivo decidindo o que você pode ou não postar na véspera de uma eleição. É isso aqui que começa a trazer esperança para o Lula. Ah, Floriano, você acha que a população vai ficar calada? A população vai estar calada. Não vai ter videozinho do Nicolas, não vai ter mensagem do Bolsonaro, não vai ter redezinha do WhatsApp, vai bloquear tudo. É esse o projeto.
Talvez rápido, talvez lento, não sei, pra gente esse canal aqui já não vai existir. Por quê? Porque basicamente eu bato no governo nesse canal. E usando verdades. Nunca compartilhei nenhuma fake news aqui. Você pode conferir meus vídeos. E olha o que vai acontecer, ó. Não é coincidência que Lula tenha dito que pediu ajuda à China para lidar com redes. O STF tem anunciado a retomada do julgamento sobre o tema. E tudo isso ocorra num cenário eleitoral desfavorável. Alguém duvida que o cenário está desfavorável? Mostrei vários dados. O projeto só é possível se o STF derrubar o artigo 19 do Marco Civil, que exige ordem judicial para remover conteúdo. E seja o absurdo. O governo anuncia o projeto já contando com a decisão do STF. Isso não é parceria, isso é conluio institucional. E essa é a grande verdade mesmo, ele usou palavras certíssimas. Hoje a censura está concentrada no judiciário. Com esse projeto, o executivo também assume esse poder. E para o STF seria até confortável delegar a censura que hoje desgasta tanto a sua imagem. O executivo, o judiciário compartilham palanques, discursos e até inimigos políticos. A diferença agora é que querem institucionalizar isso em forma de lei. Há um detalhe ainda mais grave. Esse projeto só faz sentido para o governo se ele acreditar que ele vai continuar no poder. Afinal, por que entregar o bastão da censura ao adversário no ano que vem? Ou seja, o Lula tem uma confiança gigante que ele vai ficar no poder, porque se ele perde o poder, aí o couro vai arder pro lado dele, porque ele vai ter perseguição jurídica, perseguição em rede social, ele vai ter tudo com um grande alvo nas suas costas. Logo, ele tem um alto grau de confiança que isso vai acontecer. O governo quer transformar esse projeto de censura no seu maior cabo eleitoral, uma forma de garantir o controle do debate político ou a sua eliminação. Cabe à sociedade resistir ou aceitar o silêncio como nova forma de convivência política. Mas saibam, o Brasil já não esconde o ar autoritário, só o disfarça melhor. A grande verdade, amigo, é que a gente está indo para um buraco sem fundo. E para piorar, tá tudo armado. Presta atenção nessa notícia aqui do Ricardo Feltrin. Ricardo Feltrin é um jornalista com muita entrada e muito contato. Até hoje, tudo que ele falou que parecia tanto devanioso se tornou real em pouquíssimo tempo. Ordem nas redações da Globo é de ofensiva total pela regulação das redes. Está vetado chamar convidados que sejam contrários à censura. Pela segunda vez em 60 anos, a Globo apoia uma ditadura. A história se repete como farsa. Ou seja, a grande verdade é que eles estão armados para isso. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, diretamente da Globo, já prostituindo a verdade para tentar convencer a população brasileira, tá bom? Vou mostrar aqui antes um complemento que eu achei muito pertinente. Esse aqui é o post do Ricardo Feltrin que eu mostrei o print, e aqui é um comentário do Demar Sigla que eu achei bem interessante. Sem censura não há chance alguma para o governo se reeleger no ano que vem. Você concorda com essa afirmativa ou não, Dona Demar Sigla? Você concorda que sem censura a chance do Lula se reeleger é zero? Me responda aqui que eu acho muito importante. Dito isso, agora eu vou mostrar um vídeo da Globo News. Não é para o STF regulamentar esse tema. Ele é obrigado a fazê-lo porque foi provocado. E foi provocado porque o Congresso não é que seja lento na regulamentação. O Congresso, a maior parte dos parlamentares, interditou esse debate. Do meu ponto de vista, isso é gravíssimo. É crime de lesa pátria. Enquanto o Congresso se finge de morto, pessoas morrem. Isso aqui é a maior prostituição da verdade possível, presta atenção. Pela falta de regulamentação, eu não estou exagerando. Se você quiser... Tá exagerando muito. quiser lembrar, mais um óbito, está longe de ser o primeiro, de uma menina com o desafio do desodorante, dos aerossóis. Em automutilação ao vivo. Aonde tem isso? Nunca vi. Nas redes, em algumas redes, no plural, sem a devida interdição. Incitação, como a gente sabe, é bom sempre lembrar aqui. Pornografia. Que é isso? Que rede que ele tá vendo isso? Vai lá e persegue, tomba o perfil, persegue, pode multar até a rede, que eu acho que é crime distribuir isso em rede aberta. Isso já é crime. Não precisa pegar e criar uma nova responsabilidade, um novo marco civil para isso, não.
E se isso acontece, vai distribuir para quase ninguém hoje nas redes sociais, porque rapidamente a galera vai denunciar e vai cair. Isso se chama autorregulação. Isso já é aplicado nos Estados Unidos e dá certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, tá? Responde com honestidade, por favor. Você tá pegando e falando que, cara, beleza pátria, que basicamente as redes sociais são maléficas e várias pessoas estão morrendo. Então vamos trabalhar com dados, tá? Para não ter opinião, para não falar que eu sou de direita, você de extrema esquerda, eu sou de extrema direita, extrema acima, extrema abaixo. Vamos trabalhar com dados. Pega pra mim aí, puxa pra mim aí, todas as mortes que teve de assassinato no Brasil, beleza? Todas, pega todas. E agora você pode até reduzir, se você quiser, só feita em assalto, ou seja, só de inocente. Você pode pegar só morte de inocente, pega só morte de inocente, compara com mortes relacionadas à rede social. Provavelmente, o número de inocentes no Brasil morrendo supera as 100 vezes rede social. Facilmente, facilmente. Porque se morre muito no Brasil. Agora eu te pergunto, isso não é lesa pátria? Um cara que está parado na frente de um parque e toma um tiro no pescoço e perde um celular. O celular valeu mais do que a vida dele. Isso não é lesa pátria? Se não é lesa pátria, vamos chamar você, coloca na frente da família dele, coloca na frente do filho dele e você explica para ele que as redes sociais é uma ferramenta muito maléfica e muito pior do que tudo o que aconteceu, que faleceu o pai dele. Explica para ele. Por quê? Quem que está garantindo essa falta de segurança? Boa parte é o judiciário que fica soltando e soltando. Os meliantes que mataram esse indivíduo pelo tiro no pescoço aqui em São Paulo já tinham passagem pela justiça. Será que não deveria responsabilizar o juiz que soltou? Será que ele não deveria ter uma coparticipação no julgamento do assassinato desse indivíduo que estava parado na coisa e levou o tiro no pescoço? Não sei, estou te especulando aqui. Isso não seria um lesa-pátria? O cara pegar e ser preso 30 vezes e ser solto? Isso não é lesa-pátria? Ou é só lesa-pátria quando prejudica a reputação do governo? Me explica pra mim o que eu gostaria muito de saber, honestamente. E você que está assistindo, comenta aqui qual a sua opinião. Esse cara tá puxando a verdade. Só que isso aqui é a completa afirmação do que o Ricardo Feltrin falou, tá certo. Tá certo. A Globo tá comprada no projeto 100%. Vamos continuar esse vídeo aqui que tem mais prostituição na verdade. Infantil, incitação ao homicídio, tem de tudo que aparece listado como crime no Código Penal no mundo real e que não deveria deixar de ser entendido como crime no mundo virtual. Na sua rede social aparece isso? E outra coisa, isso deixou de ser crime aonde? Onde? Em qual rede social que isso não é crime? Me explica. Em qual rede social isso não é crime? Ele acabou de falar, isso não deveria deixar de ser crime. Claro que é crime, tá louco? Tá louco? Continua sendo crime em todas as redes sociais. Você só tem que pegar e fazer seu trabalho e prender. Ir lá e prender, ir lá e notificar a rede social. Ah, mas eu que tenho que fazer isso. É o seu trabalho. Você já não me dá segurança na rua, eu tenho que pagar imposto. Aí você agora quer censurar a rede social porque a rede social não consegue manter a segurança. E você consegue? Você consegue? Olha o número de assassinatos que tem no Brasil. O governo está mantendo a segurança? Pelo que parece, não tá. O que você quer fazer é simplesmente, você não está conseguindo manter a segurança na rua. Então você vai deixar todo mundo dentro de casa. Ninguém mais sai. Essa é a sua proposta. Você concorda comigo que essa é a proposta? Você concorda comigo que essa é a proposta dele? Porque, beleza, se você quer coparticipar da rede social, coparticipe também o Lula no assalto que eu tive. Se eu tive um assalto, ele tem que ter coparticipação. O cara que morreu ali com um tiro no pescoço, ele tem que ter coparticipação de responsabilidade naquele assassinato. Não tem, não? Temos que usar o mesmo peso e a mesma medida. Porque você falou, é lesa pátria. Se é lesa pátria, isso é muito pior. Um indivíduo morreu. Ah, Fernando, mas ali na rede social também morreu. Beleza, qual que é o mais relevante? Qual que teve mais número? Vamos começar pelo mais número e depois a gente pega e censura a rede social. Eu super apoio. Se você zerar o assassinato de rua, eu super apoio. Ou se você colocar o assassinato de rua menor do que as mortes de rede social, eu vou pra rua lutar pela censura, tá bom? Mas faz essa parte primeiro, ajuda a gente, tá? Então, quem primeiro se beneficia dessa ausência de regulação são os criminosos das redes. Um segundo grupo de... Quem vai se beneficiar com a censura é quem é criminoso. É criminoso, olha pra cima. Olha pra cima ver quem tá lá, fraude de excesso. Eu vou falar só isso. E beneficiados são justamente as Big Techs, porque elas têm, eu diria, um negócio ainda mais lucrativo, onde não tem a despesa, que eu acho... Ele tá pensando, você pensa que ele tá falando muito lento, que ele tá pensando, ele não tá conseguindo elaborar, pô, tenho que inventar uma lorota aqui brutal. Calma, deixa eu pensar, e como aqui? Eu tenho que conseguir um meio caminho, porque eu não tô pronto pra mentir rede nacional desse jeito. Que deveria ser obrigatória, de montar equipes e promover inovação tecnológica com sistemas de rastreamento, alerta e interdição de páginas, de contas, onde esses crimes sejam deliberadamente praticados
de forma, como ocorre hoje, impune, o que é uma... O cara que me assaltou em 2019 não foi preso. Com quem que eu falo? Não foi preso. Você já foi assaltado? O ladrão que te assaltou foi preso? O seu celular foi devolvido? O seu patrimônio foi devolvido? Comenta aqui se foi ou não foi. Porque, segundo ele, a rede social tem que punir todos os ladrões, tem que pegar todo mundo. Mas eu acho que o governo brasileiro poderia dar o exemplo. Ah, olha só, eu tô com zero criminalidade. Se o meu país tem zero criminalidade, rede social, você também tem que ter zero criminalidade. Porque o meu país é um país de santo. Meu país não tem criminoso. Como que a rede social vai ter criminoso? Não podemos aceitar. Eu acho que a gente tem que estimular a rede social, obviamente, a cumprir seu papel. Mas está cumprindo, está cada vez maior o número de regulação. Não sei no seu Instagram, mas o meu Instagram não aparece nada dessas coisas que ele falou, não. Nunca vi automutilação no Instagram, nunca vi em rede social nenhuma, isso, graças a Deus, tá? Não sei se no seu aparece. Mas por que quer regular para uma minoria? Mas se você quer regular para uma minoria, vamos começar com os assassinatos de rua, vamos começar com os assaltos, vai me ajudar muito, eu vou ficar tão feliz e não precisar pegar um Uber para ir para a esquina da minha casa para não ter medo de ser assaltado. Vai me ajudar bastante. Um absurdo. Eu me lembro do Zuckerberg, que havia prometido perante o Congresso americano, ele que está à frente da Meta, fazer a autorregulação. E ele Tudo mentira que esse cara falou. Ou seja, ele falou que o Zuckerberg não vai autorregular. Amigo, a regulação das redes sociais só melhora ano após ano. Os caras estão investindo em regulação. Os caras estão investindo. montou a equipe, ele fez investimento e ele promoveu inovação tecnológica. Com a eleição de Trump, ele tirou o time de campo, virou... Ele tirou o time do campo, pega e traz dado, amigo. Não fica falando besteira, não. Fala aqui, aumentou o número de vídeo de crianças, vamos dizer assim, se vocês conseguiram entender. Ah, aumentou o vídeo de pessoal mutilando. Aumentou o vídeo... Bota dados, tá tirando, cuspindo coisa que não tem dado nenhum, pô. Constrangedor isso, que vergonha. casaca e deixou de ter... Que virou a casaca? O que quer dizer virou a casaca? Ele começou a liberou geral? Vai lá e experimenta postar um videozinho meio picante assim na rede social, vê o que acontece, vê se não é bloqueado em menos de 10 minutos. Experimenta, amigo. Vai lá e mostra pra gente como que a rede social é uma terra sem lei. Explica pra gente, mostra pra gente. Esse aparato em favor da inibição, do constrangimento que essas redes possam ser palco do cometimento desses crimes. Um terceiro subgrupo, eu poderia ir longe, mas eu vou me ater ao meu Longe pra onde, amigo? Você já foi longe, tanto longe da verdade. Tá se distanciando demais. Volta pra perto da verdade, amigo. Pelo amor de Deus. tempo aqui. Depois dos criminosos das redes e das big techs, eu preciso falar dos parlamentares que fazem política baseado em fake news. Fake news não é mentira, fake news é a fabricação em escala industrial. Amigo, você tá acusando o parlamentar, vai lá e derruba o mandato dele. Divulga que é fake news, vai lá e coloca lá no inquérito da fake news. Tem um inquérito secreto no STF, não sei se você sabe, que é o inquérito da fake news que nunca acaba, só entra gente, vem gente perdendo rede, tem gente até exilada em outro país por causa desse negócio de fake news. Tem um negócio crucial, né? Vai lá e derruba, pô. Por que não persegue os caras? De mentiras deliberadamente propagadas com o propósito de depredar reputação, prestígio e credibilidade de pessoas físicas ou jurídicas. Ano que vem tem eleição, Marcelo, é bom lembrar. Será que eles agora estariam, por alguma razão, mais dispostos a promover regulação? Não é conveniente aquele discursinho regular é censurar, que não cola em nenhum lugar sério do mundo. Amigo, como assim não cola? Colou nos Estados Unidos, colou na Europa. Aonde que não colou? Essa é a minha pergunta. Não colou, sabe onde? Eu vou falar pra você. Na Rússia, na China, na Venezuela. Vocês estão entendendo como que a Globo tá vendida? O parlamento brasileiro colou. Que colou no... Amigo, colou no mundo todo essa história. Colou no mundo inteiro essa história. E, pessoal, vocês perceberam? Eu mostrei esse vídeo todo porque é óbvio. Na minha concepção, ficou muito óbvio que o Ricardo Feltrin falou tá certo, tá totalmente correto. Os caras estão completamente 100% vendidos. E se a gente não se unir para divulgar a informação, é água abaixo, esquece. Vai por água abaixo, não vai ter volta, a gente vai perder em 26 e aí é ditadura. Eu acho que se for por esse caminho, a gente não volta, tá bom? E dito isso, a gente tem uma esperançazinha aqui. A nova bola fora do Alexandre de Moraes, agora em tabelinha com o Gonê. Basicamente, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes está dando muito, mas muito holofote para a sua raiva e a sua vingança. E isso não é um momento
bom para ele fazer isso. Vingança, como se fala, é um prato que você come frio e ele está querendo comer muito quente e cada vez piora a situação, cada vez fica mais óbvio a perseguição e provavelmente a sanção só vai vir e vai vir pior. Agora a grande questão é, se eles conseguirem aprovar a censura das redes sociais antes, será que você vai ficar sabendo dessa sanção? Será que você vai começar a acreditar nas propagandas do governo? É isso que eles querem. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez não, mas a maior parte do Brasil, provavelmente. E é por isso que o Lula está tão confiante que ele vai se reeleger, porque ele fez toda essa estratégia e vai utilizar a cartada final. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, caso essa aprovação não passe, se inscreve no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Se você puder também, compartilha para a gente informar o Brasil. Um abraço, até o próximo vídeo.